Olá, pessoal! Nesta aula estudaremos as orações reduzidas. As orações reduzidas apresentam o verbo em alguma forma nominal, infinitivo, gerúndio ou particípio, e não são introduzidas por conjunções ou por pronomes relativos. As orações subordinadas são as que mais aparecem na forma infinitiva. O emprego acertado das orações reduzidas garante elegância e concisão aos nossos textos. Vamos à aula? Definição. As orações reduzidas não são introduzidas por conjunções ou por pronomes relativos. Apresentam o verbo numa forma nominal, infinitivo, gerúndio e particípio. Então, nada de conjunção, nada de pronome relativo e o verbo deve estar numa forma nominal. No infinitivo, um exemplo. Ele afirmava existir alternativa. Gerúndio. Chegando à cidade, fomos para o hotel. E particípio, o livro publicado pela editora está esgotado. Observação. Em muitos casos, é possível desenvolver a oração reduzida. Para tanto, basta acrescentar um conectivo e colocar o verbo em algum dos tempos verbais do modo indicativo e do modo subjuntivo. Vamos retomar os exemplos do slide anterior e ver como é que ficam aquelas orações na sua forma desenvolvida. Ele afirmava existir alternativa. Oração reduzida de infinitivo. Desenvolvendo, ele afirmava que, conjunção integrante, aí está o conectivo, ele afirmava que existia alternativa. Verbo existia, agora no pretérito imperfeito do indicativo. Chegando à cidade, fomos para o hotel. Quando chegamos à cidade, fomos parará, parará, parará. Colocamos o quando como conectivo e o verbo foi para o modo indicativo. O livro publicado pela editora está esgotado. O livro que foi publicado pela editora, pronome relativo que, e o particípio deu lugar a uma locução verbal de voz passiva analítica. Mas atenção, nem sempre é possível desenvolver uma oração reduzida. Vejam esse exemplo. Eu tinha urgência em chamá-lo. Oração subordinada substantiva completiva nominal reduzida de infinitivo. Notem que não é possível desenvolvê-la. Fica uma construção esquisita e gramaticalmente incorreta. Eu tinha urgência que eu o chamasse, muito estranho isso. Não dá para desenvolver essa reduzida. Orações reduzidas de infinitivo são as que apresentam maior variedade. Podem ser subordinadas substantivas, adverbiais e adjetivas. Substantivas reduzidas de infinitivo. Não é urgente arrumar o quarto. Subjetiva. A solução é começar tudo de novo. Predicativa. O desconhecido dizia ser poeta. Objetiva direta. Gostávamos de olhar as estrelas. Objetiva indireta. Tenho receio de chegar tarde demais. Completiva nominal. Só preciso de uma coisa. Ser persistente. Apositiva. Orações subordinadas adverbiais reduzidas de infinitivo. Em virtude de estar doente, ficou em casa. Adverbial causal. Sem ser chamado, não vá ao evento. Condicional. Choramos a ponto de secar as lágrimas. Consecutiva. Apesar de mostrar serviço, o mecânico foi demitido. Concessiva. A fim de ficar mais sábio, estudou muito. Adverbial final. Ao ouvir o disparo, busquei abrigo. Adverbial temporal. Conduziu a operação sem ser importunado. Adverbial modal. Reparem que o verbo no infinitivo dessas orações adverbiais reduzidas é antecedido por preposição ou por locução prepositiva. Orações subordinadas adjetivas reduzidas de infinitivo. Vi um menino a correr pelo pátio. Na forma desenvolvida, vi um menino que corria pelo pátio. Orações reduzidas de gerúndio. Podem ser subordinadas adverbiais e adjetivas, além de coordenadas aditivas. Primeiro, as adverbiais reduzidas de gerúndio. Perguntávamos, passeando pelo bosque, qual era o sentido da vida. Adverbial temporal. Pagando a multa, o carro será liberado. Adverbial condicional. Mesmo sendo meu inimigo, recebi-o dignamente. Adverbial concessiva. Temendo o adversário, Luciana fugiu do debate. Adverbial causal. Deixei minha cidade buscando novas oportunidades. Adverbial final. Arrombou a porta usando um pé de cabra. Adverbial
modal. Orações subordinadas adjetivas reduzidas de gerúndio. Observamos os pássaros cantando. Desenvolvida. Observamos os pássaros que cantavam. Orações coordenadas aditivas reduzidas de gerúndio. O criminoso será julgado rigorosamente, ficando encarcerado em caso de condenação. A reduzida equivale à desenvolvida adjetiva. O criminoso será julgado rigorosamente e ficará encarcerado em caso de condenação. Orações reduzidas de particípio são adjetivas ou adverbiais. Adverbiais. Findados os trabalhos, fomos para casa. Adverbial temporal. Cumpridos os acordos, as tropas recuariam. Ou, se os acordos fossem cumpridos, as tropas recuariam. Adverbial condicional. Atacado por forças superiores, ou, embora tenham sido atacados por forças superiores, os soldados não se renderam. Adverbial concessiva. Adjetivas. O aluno premiado pela professora mudou de escola. O aluno que foi premiado pela professora mudou de escola. Oração subordinada adjetiva restritiva. Pontos complementares sobre as reduzidas. As orações reduzidas podem aparecer em forma de locução verbal. Mas atenção, é o primeiro termo da locução que deve estar numa forma nominal. É o primeiro termo que definirá a oração como reduzida. Tendo terminado a prova, todos saíram. A locução é tendo terminado. Começa por gerúndio, então temos oração subordinada adverbial temporal reduzida de gerúndio. Alegrou-me ela já ter voltado. A locução é ter voltado. Começa por infinitivo, então temos uma oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo. Agora, as locuções comecei a ler e estou trabalhando não podem constituir orações reduzidas, pois os verbos que as iniciam não estão em uma forma nominal. Não importa que os verbos que venham em seguida sejam nominais. Atenção! Nem todo infinitivo, gerúndio e particípio constitui oração reduzida. Não são orações reduzidas. Infinitivos substantivados. Observamos o rastejar da serpente. Rastejar não é oração reduzida. Particípios substantivados. O desejado foi realizado. Particípios adjetivados. Os documentos arquivados contêm as informações. Arquivados é adjetivo e não particípio. Particípios presentes em locuções verbais, cujo primeiro termo esteja numa forma verbal finita, formando os tempos compostos ou a voz passiva analítica. Tem chovido muito. Os documentos foram arquivados pelo secretário. Na verdade, essa última observação é equivalente àquela que fizemos no slide anterior. Terminamos as reduzidas. Se você gostou da aula, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Bons estudos e até a próxima!